Antes de orarmos, eu quero que você respire fundo e se permita silenciar o coração por alguns instantes. Muitas vezes, na correria do dia a dia, estamos tão cheios de preocupações, dúvidas e pressões que esquecemos de algo fundamental: ouvir a voz de Deus. Hoje, antes de falarmos com Ele, vamos abrir o coração para a Sua palavra e permitir que ela nos renove por dentro. Há momentos em que a vida parece pesar demais, quando as responsabilidades, as perdas ou as dores nos fazem acreditar que não temos forças para continuar. Você olha para a situação e se pergunta: até quando eu vou aguentar? Será que vou conseguir vencer essa batalha? Nessas horas, o inimigo tenta semear desânimo, fazendo você acreditar que está sozinho e que não há saída. Mas eu quero te lembrar de uma verdade poderosa. A última palavra sobre a sua vida não é do medo, não é da dor, não é do fracasso. A última palavra é de Deus. E a palavra de Deus nos garante que Ele cuida de nós em cada detalhe. O Senhor vê as lágrimas escondidas, ouve as orações silenciosas e conhece as batalhas que você enfrenta em silêncio. Ele não está distante nem indiferente. Mesmo quando tudo parece estar em pedaços, Deus continua escrevendo a sua história com amor e fidelidade. Nada do que você viveu será desperdiçado nas mãos dele. Por isso, não desista, não se entregue ao desânimo. Ainda que a noite pareça longa, o amanhecer está a caminho. Continue crendo, continue orando, continue confiando. Porque quando colocamos tudo nas mãos do Senhor, até aquilo que parecia o fim se transforma em um novo começo. Se você crê que Deus está cuidando da sua vida, escreva nos comentários: eu confio no Senhor. Muitas vezes nós fixamos os olhos apenas no que deu errado. Repetimos mentalmente as orações que parecem não ter sido respondidas, os sonhos que foram adiados e as portas que não se abriram. Mas, quando nos concentramos apenas nas frustrações, deixamos de perceber o agir silencioso de Deus. Ele nunca deixa de trabalhar, ainda que aos nossos olhos pareça que nada está acontecendo. Você já parou para pensar que talvez a dificuldade que enfrenta hoje seja, na verdade, um instrumento usado por Deus para revelar a sua grandeza? Talvez essa luta não tenha vindo para te destruir, mas para te mostrar que o Senhor pode suprir as suas necessidades de maneiras que você jamais imaginou. Pode ser que essa prova seja o cenário perfeito para Ele revelar a sua força, a sua bondade e a sua graça sustentadora. A fé entra justamente nesses momentos. Ter fé não significa exigir explicações de Deus ou entender cada detalhe da caminhada. Ter fé é confiar no caráter de quem prometeu. Não precisamos saber o como nem o quando. Precisamos apenas acreditar que aquele que prometeu é fiel para cumprir. A palavra nos lembra: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmos 34:19. Essa promessa é um farol que nos guia em meio à escuridão. É a certeza de que, mesmo quando o mar se agita, não estamos sozinhos. Deus sempre abre um caminho, mesmo onde parece não haver saída. Se essa palavra falou com você, declare nos comentários: Deus é fiel. A fé é como colocar um novo par de lentes espirituais. Com os olhos da fé, conseguimos enxergar as digitais de Deus, mesmo nos vales mais sombrios. É nesses momentos de dor que entendemos que as provações não vieram para nos destruir, mas para nos fortalecer e nos aproximar ainda mais do Senhor. Talvez essa luta seja o meio que Deus encontrou para reacender em você uma fome pela oração que havia esfriado. Talvez esse tempo difícil esteja despertando uma sede de santidade e justiça, aproximando o seu coração dele como nunca antes. Ou, quem sabe, essa batalha esteja revelando dons e forças que estavam escondidos em você, mas que só poderiam florescer sob pressão. A Bíblia está repleta de exemplos de como Deus molda o caráter dos seus filhos em meio às adversidades.
José foi traído, vendido e preso injustamente, mas tudo isso o posicionou para salvar nações inteiras da fome. Davi passou noites escondido em cavernas, fugindo de perigos, e foi nesse lugar escuro que aprendeu a confiar no Senhor como seu refúgio e pastor. Os discípulos, apavorados no meio da tempestade, descobriram que Jesus tem poder até sobre o vento e o mar. Às vezes, não conseguimos ver a bênção no meio do caos. Parece dor, parece injustiça, parece desespero. Mas no final, sempre percebemos que Deus estava escrevendo uma história maior e mais gloriosa do que podíamos imaginar. Se você confia nesse agir de Deus, escreva nos comentários: eu creio. Amado irmão, a sua parte não é carregar sozinho o peso do mundo, nem encontrar todas as respostas. A sua parte é confiar. Confiar quando as lágrimas não param de cair, quando o silêncio parece longo, quando os caminhos estão nebulosos. O Senhor nos chama a segurar firme a fé e fixar os olhos em Jesus, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. O salmista declarou: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma promessa que sustenta o coração em meio à dor. Não importa a forma do problema ou quanto tempo ele dure, a vitória final pertence ao Senhor. Se você está em Cristo, nada poderá definir a sua história além da mão poderosa de Deus. Isso não significa que a caminhada será sempre leve. Haverá noites de lágrimas e dias de incertezas, mas em cada uma dessas horas você não estará sozinho. O Senhor estará ao seu lado, enxugando as lágrimas, fortalecendo as pernas cansadas e carregando você nos braços quando suas forças se esgotarem. O Espírito Santo é aquele que sussurra paz em meio ao caos, que guia quando a visão se torna turva, que consola quando a alma dói. Por isso, não desista. Continue orando, mesmo quando a resposta parece demorar. Continue louvando, mesmo sem ver o milagre ainda. Continue andando em fé, mesmo quando não há clareza sobre o próximo passo. Cada oração, cada lágrima e cada ato de fidelidade tem valor eterno diante do Senhor. Se você recebe essa promessa, escreva nos comentários: glória a Deus. Um dia, você olhará para trás e verá que esse vale não foi o fim da sua história, mas o lugar onde suas raízes cresceram mais profundas. Foi nesse terreno árido que sua fé foi provada e fortalecida, e onde o caráter de Cristo foi moldado em você. Nada do que você enfrentou será desperdiçado, porque Deus transforma dor em propósito, lágrimas em testemunho e lutas em vitória. Agora, vamos orar. Senhor Todo-Poderoso, eu entrego em Tuas mãos cada área da minha vida, meus sonhos, minha família, minha saúde e meu futuro. Renova a minha mente, fortalece o meu coração e aumenta a minha fé. Dá-me sabedoria para enfrentar as decisões, paz para suportar as adversidades e ousadia para viver de acordo com a Tua vontade. Que cada prova se transforme em oportunidade de crescer em Ti e que a minha vida seja reflexo da Tua glória neste mundo. Em nome de Jesus. Amém. Então permaneça firme. Segure-se na palavra de Deus, descanse nas promessas dele e lembre-se, você não foi esquecido, não foi abandonado e nunca lutou sozinho. O Senhor, que tem a última palavra sobre a sua vida, está contigo em cada detalhe, guiando os seus passos com amor e poder. Creia, amado, que essa oração foi ouvida e que as promessas de Deus estão se cumprindo sobre você neste exato momento. Confie, persevere e descanse, pois o Senhor é fiel para completar a boa obra. Se essa oração tocou seu coração, declare nos comentários: Amém, eu recebo.